Já está gravando, tá? Está gravando a aula. Então, botando toda a parte, entendendo, né, os primeiros conceitos básicos do QGIS, depois a gente vai abrir algumas imagens e vai tratar algumas imagens. E na última desta unidade, na terceira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre processamento digital de imagem. Ou seja, a gente vai ver por que isso, né, é feito. E a gente vai falar um pouquinho sobre o processamento digital de imagem, tá? E aí, a partir dessa terceira aula, a gente vai encadear as aulas em atividades, igual vocês fizeram, né? Uma de lista de exercício, a gente vai fazer algumas atividades, né? Então, normalmente a gente vai ter uma aula teórica prática, e aí vocês vão fazer uma atividade. Não uma, obrigatoriamente, porque às vezes não dá uma só, começa em funcionamento remoto. Vamos fazer três, depois vocês vão ter uma atividade prática para vocês fazerem. E aí, assim que a gente vai levando, né, o resto das unidades, né, da parte de coleta de dados, depois de tratamento, depois de divulgação. Tá bom? Então vamos começar aqui. Eu vou compartilhar aqui a tela. Tirar aqui, porque eu estou com uma tela só, vai ficar algumas coisas na frente. Se atrapalhar, vocês avisam, tá? Então vamos lá. Então, essa unidade é a unidade de sensoramento remoto, ainda, né, como eu falei no grande módulo de aquisição de dados, tá? E isso aqui foi até que a gente viu, né, na aula passada. Ou seja, eu tenho aqui uma imagem, pena que quando eu escaneei essa imagem, ela não ficou tão nítida e não consegui mexer muito nela. De uma imagem que a gente chama em verdadeira cor, ou seja, como é exatamente a representação de cores dessa imagem. É uma imagem que a gente chama, né, do espectro da luz visível, né? É que o olho, da mesma forma que o olho consegue captar. E a gente viu na aula passada que tem algumas áreas verdes, principalmente essa N aqui e a F dentro do estádio, outras áreas verdes. E com essa imagem, que não é uma imagem da luz visível, é uma imagem do infravermelho, todas as vegetações estão em vermelho e campo não, né? E uma das questões por esse campo não estar da mesma cor da vegetação é porque ele é uma grama artificial, né? Ele não é uma vegetação, né? Não é vegetação, né? É uma grama é uma grama sintética, né? E ao ser uma grama sintética, ele não tem a mesma resposta, e a gente vai ver isso também com detalhes, na hora que o sensor capta essa informação, principalmente sensores diferentes. Esse aqui é um sensor infravermelho, esse aqui é um sensor da luz visível, como se fosse uma fotografia, que é aquela que a gente tira normalmente, só que aérea, né? Então, como é que isso funciona, né? Então, pegando o nosso sensor, o olho, né? Ao ele olhar uma vegetação, qualquer tipo de vegetação, ele consegue ver dentro do espectro eletromagnético, ou seja, né, a luz reflete nessa superfície e o olho capta essa luz refletida, né? Tanto é que a gente precisa de noite de luz para que possa fazer essa transmissão, esse percurso da luz até essa superfície, ela refletir e o olho captar. A gente capta dentro do que a gente chama do visível, né, da luz visível. Então, a frequência da onda, né, que reflete e o olho capta é dentro dessa luz visível. E a gente identifica que há um pico aqui do verde, né, um pico em que a cor verde ela é refletida, enquanto que o feixe azul ele é absorvido e o vermelho também, ou seja, ele não reflete, é absorvido por essa superfície. Tá? Só que dentro do espectro eletromagnético, isso é uma pequena faixa que a gente consegue captar, que o nosso olho consegue captar. Mas existem outros sensores que captam
esse onda refletida, diferentes comprimentos de onda refletida, né? Como aqui, ó, repara, aqui é a faixa do infravermelho. Repara como a vegetação tem uma a refração dela é muito alta, é bem mais alta, né, do que o próprio verde. Então, a gente consegue, por essas características de outras faixas do espectro, identificar a vegetação. Esse é um exemplo. Então, você coleta essa informação com maior precisão. A mesma, a mesma questão são perdão, a absorção, ou seja, o quanto ela não reflete, e aí você consegue identificar dentro de partes do espectro eletromagnético, ou seja, a não resposta também é um indicador, né? Quando você sabe que tem as ondas refletindo e você só capta algumas, por que que você não capta? Uma é porque seu sensor não consegue, ou aquela onda ela não foi refletida, ela foi absorvida, né? Se vocês procurarem uma outra dica para vocês entenderem um pouquinho essa questão também do espectro, outras aplicações em relação a isso, é naquele site, acho que eu já falei aqui, mas ou foi na outra turma, não lembro, do Space Today, né? Então, como é que se descobrem outros planetas, outras informações? Como é que eu descubro que no determinado planeta, no fim da, sei lá, ou fora do sistema solar, existe algum tipo de mineral, existe alguma água, como é que, ou, na verdade, não é nem água, é H2O, como é que eu descubro isso? É exatamente pelas ondas que se mandam, ou seja, ondas do espectro eletromagnético, elas refletem ou são absorvidas. E o retorno delas você consegue pela intensidade do que ela volta, por toda uma questão que a gente vai ver um pouquinho, e lá depois melhor em processamento digital de imagem, que tipo de informação está voltando de lá. Então, essa é a mesma questão que a gente tem no sensoriamento remoto. Lembrando que são sensores, sensoriamento são sensores que mandam, né, que coletam informações de um determinado objeto, determinado elemento, sem o contato com esse objeto. Tá? Aqui, e aí eu coloquei aqui, ó, esse linhazinho aqui, essa é a resposta espectral da grama sintética. Repare, ela tem uma alta também resposta em relação à cor verde, mas quando ela entra no infravermelho, a resposta dela é muito baixa, ou muito mais baixa do que a da vegetação. Então, esta diferença de retorno desse feixe de energia que reflete e volta para o sensor é que você começa a caracterizar os elementos. Né? Outro exemplo disso é a mesma vegetação em situações diferentes, ou seja, você tem uma vegetação sadia, uma morta e uma sob estresse, ou seja, não está mais na sua questão, na sua característica está sadia, mas ela não está ainda completamente morta. Você tem aqui uma resposta mais alta do verde e no infravermelho próximo, né? Todas as outras, e aí você começa a ter uma perda, né, da resposta do comprimento de onda relacionado ao verde e ao infravermelho. Então, a modelagem dessas informações e o acompanhamento, então, se você tem imagens de diferentes períodos em que você, de uma mesma área, você começa a ter diferença de resposta espectral, você consegue até acompanhar, em alguns casos, não exatamente de folha em estresse ou morta, mas do momento do plantio. Né? Então, se você vai usar imagens para acompanhar, e isso se usa muito, principalmente, né, que a gente chama de agricultura de precisão, quando você, claro que não é para uma pequena fazenda, são grandes produtores em que tem áreas gigantes e você precisa conhecer e gerenciar aquela área. Então você usa o sensoramento remoto para saber que tipos de solo tem ali. Então você tem a tua propriedade às vezes é tão grande que há diferença de tipos de solo. Então você precisa usar essas ferramentas para que você colete isso da melhor forma possível e acompanhe todo o processo de produção. Tá? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo?
Eu abro aqui. Tranquilo, é. Ok, então vamos lá. Aqui é um exemplo. Aqui, o que acontece também? Da mesma forma, vamos pensar numa impressora. Né? A impressora, para sair né, uma impressão, uma folha colorida, ela trabalha com cartuchos de cores diferentes, né? Em que ela monta aquela imagem colorida através de diferentes cartuchos. Cartucho preto, amarelo, magenta, ciano. Né? Ou quando você pega, né, uma revista também, a impressão dela é cores, né? Ou silk de camisa também é feito por cor e tudo. Bom, isso também são os sensores, ou seja, quando você tem um sensor que está coletando imagem, ele capta imagem nessas diferentes partes do espectro. Então, isso aqui é uma imagem coletada de uma região da parte né, do visível do espectro no referente ao azul, a resposta da cor azul. Né? Então, essa é uma imagem, normalmente ela vem sempre em preto e branco, em tons de cinza. Né? E se você der o zoom nessa imagem, você tem o quê? Os pixels. Né? Cada célula, aqui se a gente for dar zoom, vai dando zoom, quando você estoura uma imagem, né, você vai dando zoom. Então, se eu for aqui, perdão, nesse quadradinho, eu vou ver a imagem desse jeito. Né? E o que, na verdade, essa imagem digitalmente tem? Né? A identificação das linhas e colunas, que a gente viu na outra aula, e uma codificação. Ela é um código que vai ter de um intervalo, que a gente vai ver mais à frente também. São quando as imagens são de 8 bits, 5 bits, 16 bits, é a capacidade que o sensor consegue distinguir essas variações. Né? E então todas as imagens são armazenadas através dessa estrutura, uma estrutura que a gente chama matricial, de linha e coluna, em cada pixel dessa imagem. Então, se você pensar que eu tenho, né, como vocês pegam imagens de, às vezes eu tenho, né, o Paintbrush, o Paint hoje, você tem lá ele por pixel, em tamanhos de pixel, né? Ou em outros, a imagem por milímetros ou por tamanho de pixel. É a quantidade de pixel que você tem na borda. Então, você tem a imagem de 630 pixels por 1200. Você vai ter uma matriz de 630 colunas por 1200 linhas. Né? Ou ao contrário, acho que é ao contrário. Mil e poucas linhas por 600. Normalmente é organizado dessa forma. E se também você tem uma dimensão para ela, como a gente viu, você sabe o tamanho desse pixel também. Né? Então você tem a banda, que a gente vai chamar do sensor que capta o azul, você vai ter o que capta o verde e o que capta o vermelho, para a luz visível. Né? Então você tem da mesma região, né, partes do espectro que captam suas características. Você vê que aqui, né, você consegue ver com mais nitidez a borda, né, de uma rodovia tem em relação a esse elemento que está aqui. Aqui esse elemento já estourou, né, você não vê com tanta nitidez. Só que quando você pega essas três, você pode pegar essas três bandas da mesma forma que é feito, né, por uma impressão, e você gerar uma imagem colorida. Tá? Por quê? Porque ele vai fazer essa combinação desses tons de cinzas nesse tom de azul. Então você vai definir um tom de azul, ou seja, quando o pixel for zero, não tem azul nenhum. Quando o pixel for aí no máximo do intervalo dele, 255, que é o máximo que ele vai ter, é o azul mais forte, é o 100% de azul. Então ele vai montando e vai combinando o azul, o vermelho, o verde e o vermelho, e aí você tem esta combinação de uma imagem que normalmente a gente fala do espectro visível, uma imagem ótica do espectro visível. Se você tem uma outra banda que é no exemplo do infravermelho, ela vai dar outros retornos. Repare que, né, no que a gente estava vendo em relação à vegetação, né, que provavelmente, vamos voltar aqui, ó, um verde mais claro, outros verdes, como é que essa resposta se dá também, ó, tá vendo? Então, onde você tem verde mais escuro, uma vegetação mais, provavelmente mais densa, um retorno diferente de uma mais baixa. E você pode, a partir da montagem, também ter uma imagem do infravermelho. O que acontece quando eu vou somar isso? Dependendo do seu sensor, né, dependendo da montagem, né, você pode ter limitações de banda. Eu tenho
3 composições só que eu vou poder fazer. Então você tira uma, aquela que é a banda que tem menos importância em relação à questão do que você quer, que é a vegetação, um exemplo, né? E você faz essa montagem. E ao fazer essa montagem, a junção do verde e do vermelho, daquele infravermelho, você tem uma imagem que te dá uma informação melhor sobre efetivamente a vegetação ou graus dessa vegetação, tá? Mais densa, mais baixa, questão de rugosidade e assim por diante. Tá? Tudo bem? Bom, e aí a partir disso você pode ter várias aplicações, né? Então imagina que você tenha que fazer uma pesquisa, saber todo o processo de produção agrícola ou produção agrícola de um determinado tipo, soja, milho, arroz, o que for. Cada elemento desse, cada tipo desse tem uma resposta espectral diferente. E a partir desse entendimento da resposta espectral, se busca identificar áreas de mapeamento, desculpa, área de produção, área de produção por período do ano. Então, você pode fazer todas essas pesquisas, todas essas indicações, tirar essas informações estatísticas sobre, né, o processo de produção, fazer as análises necessárias, partindo do entendimento de área de produção que pode vir a ser obtida não por uma consulta ao proprietário, mas muitas vezes através de imagens de satélite. Né? Ficou muito em um período muito forte no jornal as questões de desmatamento. Os desmatamentos que são identificados e as áreas que têm o desmatamento, a extração ilegal, elas são identificadas por imagem, de modo que você possa direcionar melhor as ações. Então, as imagens de satélites, as imagens orbitais ou aéreas ou de drone, elas são uma grande fonte de informação, perdão, uma grande fonte de dados para os processos decisórios. E ela tem recorrência, a gente pode ter séries históricas dessas imagens. Imagina o seguinte, aqui é uma imagem, tá, de um determinado período, e eu vou marcar algumas áreas nesse período. Né? Essa área, essa, essa e essa aqui. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete áreas que eu quero monitorar por algum motivo. Pode ser propriedade. Então, isso aqui é uma propriedade, isso é uma outra propriedade, outra e outra. Então, essa propriedade, a gente poderia também calcular o percentual de área produzida aqui num determinado, está plantada ou está vias a ser plantada, eu posso ter, e aí eu vou identificar o que é mata, vegetação, o que é solo exposto, o que já tem alguma área plantada, é possível identificar. Lembrando que quando o olho humano, que é o que a gente está vendo agora, analisa essas imagens, ele consegue captar 12, muito bem treinado, que está acostumado a trabalhar em torno de 12 tons de cinza, 12 tons diferentes, né? Se a gente está falando de uma imagem de 8 bits, a gente está falando de 256 tons diferentes. Então, o processamento dessa imagem potencializa muito do que só a gente olhar. Mas, nesse momento, vamos dar só essa análise, a parte só da nossa visão. Quando eu pego uma imagem de 2, 3, 4, 5, aí no período que for para frente, eu consigo perceber algumas mudanças. Então, esta propriedade aqui, né, teve ou ao contrário, na verdade, eu tenho uma imagem mais nova e uma imagem mais antiga, ela pode ter desmatado um pouco mais, né, a vegetação para a área de plantio, mas essa aqui ela ainda está em solo exposto. Essa aqui estava nesse período com vegetação nativa e ele já abriu, já está numa fase de transição, ou seja, já está desmatando. A mesma coisa aqui, né? Ou aqui mesmo, aqui estava tudo em solo exposto, foi feito um processo de recuperação. Existem diferentes possibilidades, mas que você consegue, através dessas imagens, acompanhar. E você não é só aqui, você tem outros lugares, olha aqui, ó. E algumas características, quando você tem tudo marcadinho, tudo certinho, quadradinho, assim, isso tem uma grande probabilidade de ser ação humana. Então, você tem toda uma área que começando a ser preparada para o plantio, né?
Então, quando você muda, você já tem áreas já começando o plantio. Então, todas essas informações que muitas vezes se coletam para uma pesquisa agrícola, para alguma coisa assim, lá com o proprietário, quantos quilômetros você produziu, quantos hectares, perdão, você produziu, o que você produziu, você pode também ter esses dados trabalhados em conjunto com as informações que as imagens trazem, tá? Deixa eu ver aqui o chat. Alguém, uma dúvida, tranquilo? Podemos continuar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo certo. Não? Então vamos lá. Bom, aí como eu falei, né? Tem aqui a imagem, uma imagem, um pedaço da imagem no visível, né? Azul, verde, vermelho. Então você, para cada pixel dele, você vai ter uma resposta, né? Que ele vai armazenar aqui. O infravermelho também. E você, a partir desta combinação, isso, mais isso, mais isso, mais isso, ou dentro de um intervalo dessas respostas, é um determinado tipo de plantação. Então você começa a a testar, você começa a fazer aprendizado de máquina. Né? Por quê? Porque você sabe o que é, e você diz, quando ocorrer esta combinação, isso é esse tipo de plantação. Quando ocorrer outro tipo, então você começa a treinar a máquina, você começa a fazer treinamento de máquina, de modo que você possa processar essas imagens, né, e extrair as informações necessárias. Tá? Então, todo um processo de treinamento, de identificação de que resposta espectral dá para aquele tipo de vegetação, para aquele tipo de cobertura do solo, da terra, é fundamental. Claro que depende, isso vai variar de sensor para sensor, tá? Porque você tem sensores com tamanhos de pixels diferentes, você tem sensores com capacidade de armazenamento de diferenciações também diferentes, e você vai treinar aquela máquina para aquele tipo de sensor ou para tipos de sensores. Você pode trabalhar com mais de uma resposta de sensores diferentes. Lembrando que a gente viu na aula passada, os satélites, os aviões, são plataformas. Né? O que coleta efetivamente são aqueles sensores que vão ali dentro dessas plataformas. Eu posso também não trabalhar só com a resposta do Pix, eu posso trabalhar com a resposta do Pix e a vizinhança dele. Né? Aqui um exemplo da vizinhança mais próxima. Não só o que o Pixel dá, mas o que a vizinhança em volta também dele responde, e eu começo a fazer modelos matemáticos para isso, sabendo que cada pixel desse é. Então, numa imagem de uma determinada região, eu vou lá e vou coletar onde tem uma plantação de milho, eu vou lá e identifico qual é aquela célula aqui na imagem que corresponde a uma determinada tipo de plantação, milho. E aí eu vou começar, eu faço todo esse treinamento de máquina. O processamento hoje de imagem é puramente digital. Né? Então, como a gente viu, né, o sensoramento remoto pode ser definido como maneira ampla, como sendo, de uma maneira ampla, perdão, de como sendo a forma de obter informações de um objeto ou alvo sem que haja contato físico com o mesmo. Então, esse é o princípio. E essas informações são obtidas utilizando a radiação eletromagnética, ou seja, né, que é refletida ou absorvida, né, pelo esse sensor. Então, essa radiação ela pode ser gerada por fontes naturais, o Sol e a Terra. Por quê? Porque você na verdade você tem a refletida e a emitida também, ou seja, você tem sensores que captam calor, né? Então, esse é um exemplo. Então, o quanto do próprio superfície terrestre é, tem essa característica, você vai conseguir captar essa parte termal dela. Então, não só essa fonte de radiação eletromagnética vem de uma fonte natural, não só o Sol como fonte natural ou a Terra, mas também de algumas outras fontes artificiais, como o próprio radar, né? Que emite um sinal, esse sinal reflete no objeto, dependendo do que ele reflete, o sensor capta o mesmo sinal que ele gerou. E aí a gente tem uma primeira classificação desses sensores em sensores ativos, que são esses como radar,
do laser que emite um sinal que ele bate e volta, e o sensor capta, como os passivos, que recebem as informações, ou que são as informações, né? Recebe as informações da radiação eletromagnética, os comprimentos de onda, a gente vai ver um pouquinho também, tá? Desses dois tipos de fontes naturais ou artificiais. E assim que funciona, ou seja, eu tenho, né, o Sol, que é uma fonte de energia, ele vai refletir em qualquer elemento sobre a superfície e perdão, o satélite, o sensor dentro do satélite que está aqui vai captar essa energia que é refletida. Como eu falei, algumas energias elas são absorvidas, então você sabe que tem um comprimento de onda, mas esse comprimento de onda não é captado pelo sensor. Por quê? Porque esse comprimento de onda foi absorvido por essa superfície. Pode ser absorvido por essa e não por essa. Tá? Como essa aqui vai refletir um comprimento de onda e não vai refletir outro. Então, toda essa diferença é que esse sensor vai captar. E aquilo que a gente viu, não só uma energia que vai incidir sobre o objeto e refletir, mas uma própria energia que é emitida da própria superfície, como, né, o sensor capta calor, a gente vai ver dentro do espectro magnético, os sensores termais que captam essas informações. O satélite, depois que, né, coleta essas informações e processa, ele manda para uma antena de receptora e é possível o acesso a essas imagens. Algumas são gratuitas, outras não. Tá? Então, para a gente entender essa radiação eletromagnética é definida de uma forma de onda, de uma forma de energia de forma de onda ou de partícula, né, que se move na velocidade da luz. Né? Então, você tem como característica desses comprimentos de onda, né, dessa essa energia que passa pelo meio e até refletir no alvo em ondas, onde você vai ter a característica dela, o comprimento da onda, que é a distância entre dois picos de onda, ou a frequência, quantos picos de onda se passa por um determinado ponto por segundo, né? Essa é a frequência, né, dessa onda. E aí a velocidade, como a velocidade ela é constante no vácuo, e a gente está falando no vácuo a princípio, você, pela velocidade, ou sabendo ou o comprimento de onda ou a frequência, você consegue conectar as duas. Por que que no vácuo? Porque quando o comprimento de onda, quando está, né, a radiação eletromagnética, né, esse feixe, ele passa, a radiação muda o meio, ele sofre algumas alterações em relação à velocidade, né? E ao mudar em relação à velocidade, você muda a frequência, porque você tem um comprimento de onda definido, né? É, então, essas características a gente vai ver também a gente vai usar quando um comprimento de onda desse, uma radiação, bate no determinado alvo e ele não é refletido, ele é absorvido. Então, ao ser absorvido, ele muda algumas características, vai mudar a direção, e aí você consegue, a partir dessas mudanças, identificar o que cada um, que é aquelas superfícies que estão ali. Tá? O espectro eletromagnético é uma escala que organiza, né, esses diferentes comprimentos de onda. Então, a gente, claro, ele é infinito, esses comprimentos de onda, mas a gente separa aqui desde os raios gama até as ondas de rádio, tá? Passando por diferentes faces e de diferentes classificações, raio-x, ultravioleta. A luz visível que a gente vê é uma faixa muito pequena do espectro. Depois, infravermelho, aí você tem o radar, que eu falei anteriormente. Então, o que o nosso olho humano capta é essa faixa, são esses comprimentos de onda que vêm um pouquinho menos aqui, mas de 400 nanômetros, né, até 700. Então, a gente está falando de 400 vezes 10 elevado a menos 9 metros, né, que são os comprimentos de onda que o olho humano capta. E você, depois dele, conforme vai aumentando, você vai tendo diferenças nesses comprimentos, diferença nas classificações e aplicações. Né?
Então, quando você usa um sensor, um radar, você está usando um sensor que ele é ativo, que vai gerar uma onda nesse comprimento e vai captar essa onda também nesse comprimento. E as diferenças que essa onda que ele mandou de uma forma está vindo depois de refletir no alvo. Em relação aos sensores, a gente denomina sensores ópticos aqueles sensores que estão dentro dessas faixas. Ele pega um pedaço também do ultravioleta até um pedaço do infravermelho, ou seja, de comprimento de onda 0,3 elevado a 10 a menos 6 metros até 15 elevado a 15 vezes 10 elevado a menos 6 metros de comprimento de onda. São os sensores que a gente chama de sensores ópticos. Dentro desses sensores ópticos, né, que pegam essa faixa aqui, você tem o que a gente é o fotográfico, que a gente classifica como fotográfico, né, que pega pouquinho também do ultravioleta e do infravermelho, né, e os termais, aqueles que vão captar essa energia que não é refletida, que é emanada do alvo, né, por suas características também. Então, são nesses tipos de sensores ópticos, você tem o que é classificado como fotográfico e o termal. Também dentro dessa classificação, e por isso que o termal está aqui, esse comprimento de ondas são, normalmente, os satélites enviam, a fonte do Sol é refletida até um determinado comprimento de onda, que é 4 vezes 10 elevado a menos 6 metros, e para cá, falando em relação aos ópticos, são aqueles sensores que vão pegar esses comprimentos de onda que são emitidos pelo alvo. Tá? Então, dentro dos sensores ópticos, né, que são os fotográficos e os termais, e dentro dos comprimentos de onda, que estão dentro desse espaço aqui, o que é refletido pelo alvo e o que é emitido pelo alvo. Tá? Também o infravermelho ele é classificado, então você tem uma diferença. Aquilo que a gente viu para a vegetação são comprimentos de onda na faixa do infravermelho próximo. Tá? Você tem o médio e você tem o distante. Né? Então, o infravermelho distante, aquele sensor que pega, são exatamente aqueles sensores que vão captar essa energia emitida e não a refletida. Tá? Então, o entendimento do espectro eletromagnético e da radiação, o entendimento da radiação, que é classificada dentro do espectro eletromagnético, faz com que você potencialize a interpretação e a obtenção dos dados de uma determinada superfície através de imagens de satélite. Tá? Então, né, o fluxo da radiação eletromagnética, ao se propagar pelo espaço, ele vai se propagar lá desde a satélite, não, desde a sua fonte, no Sol, ou ele vai propagar também na reflexão dele, perdão, da emissão dele do satélite, pode interagir com superfícies e objetos. Então, ele sai lá do Sol, né, essa fonte, esse fluxo da radiação eletromagnética, e ele vai passar por diferentes meios e vai refletir e vai se interagir com essa superfície, né? Sendo possível, como a gente diz, ser refletido, sendo absorvido ou reemitido, ou seja, muitas vezes, dependendo da superfície, a energia bate, ela não é absorvida, mas ela é totalmente dispersa. Então, ela manda o retorno é totalmente aleatório e o sensor não capta também. Tá? Essa interação com esses objetos na superfície vai depender das propriedades físico-químicas desses objetos, por causa exatamente de como essas propriedades vão interagir com essa radiação eletromagnética. Tá? E aí, por essa interação, por identificar, na verdade, você não sabe as propriedades, você sabe o que acontece com a radiação eletromagnética quando interagem com algumas propriedades ou com as propriedades físico-químicas. Quando você sabendo disso, quando você vê essa interação numa imagem, no resultado desse sensor, que você consegue aí sim identificar as características daquilo que está sendo, daquele objeto que é o alvo para ser coletada a informação. Aqui é um pouco mais detalhado, trazendo também a parte da vegetação. Então, dentro do espectro eletromagnético, quais são o nível de reflectância que
aquela superfície de vegetação faz com os diferentes comprimentos de onda, né? Então você tem o sensor, perdão, vai ter quase 50% da reflectância de vegetação, quanto no infravermelho próximo e por dentro de algum, ainda na parte do infravermelho médio, e isso vai mexendo, e aí você tem alguns picos aqui de baixa reflexância de absorção. A água, então, não adianta no infravermelho, a água ela vai parar exatamente aqui, não vai ter mais resposta. Quando você tem uma onda infravermelha, quando bate na água, ela é absorvida, então o sensor não vai pegar, não vai receber essa, essa radiação refletida, porque ela não vai ser, e a mesma coisa para o solo, né? Então, você dependendo, claro, dependendo do tipo do solo, você vai ter diferenças de resposta de reflexão. Então, a partir desse entendimento é que consegue processar as imagens e obter as informações, tá? Então, só para a gente também fechar esse entendimento aqui, eu tenho aqui, né, uma superfície que tem dois tipos de cobertura dessa superfície, tá? Então, eu tenho o feixe de incidente da radiação eletromagnética. O que está diferenciando esses daqui? Nesse feixe, esse determinado tipo de comprimento de onda, ele está batendo e está ficando na superfície, ou seja, ele está sendo refletido e o sensor está captando esse comprimento de onda que é incidente nesse tipo de superfície e é refletido. Tá? Nesse outro aqui, ele não está sendo, ele não está aqui, ele está passando por esse lado, então ele foi absorvido e está batendo numa segunda camada aqui, né? E está refletindo essa segunda camada. Então, eu consigo, alguns casos, sim, dependendo do comprimento de onda, esse comprimento de onda passa, ele não passa por essa superfície, mas ele passa por essa superfície. Então, ele passou direto sobre essa superfície aqui verde mais escura. Quando ele chega nesta superfície embaixo, ele é refletido. Opa, então eu passo a ter uma outra informação aqui. Tá? Esse comprimento de onda foi refletido numa outra intensidade, e aí aqui são as intensidades que ele é refletido, tá? Mas ele foi refletido. Tá? Nessa outra aqui, em que ele passou direto, ou seja, foi absorvido por esse aqui, ele para nessa, né? Se perde. Então, esses comprimentos de onda, quando passam nesse pedaço aqui, o sensor não capta nada, porque ele foi absorvido quando ele interagiu com esse elemento aqui. Esses outros comprimentos de onda, ele passa também por essa segunda camada, tá? E é absorvido pela terceira camada. Então, o que você tem? Você tem uma parte aqui sem informação, que esse comprimento de onda não captou nada, nem nesse meio aqui, nesse alvo, nem nesse, nem nesse. Já esse comprimento de onda, ele passa e ele é refletido numa determinada intensidade nesse outro aqui. Então, esse comprimento de onda que chega nessa região, ele capta essa informação aqui, ele capta esta informação aqui, ele capta essa informação aqui, certo? Mesmo passando por meios diferentes, tá? Porque o sinal pode ser, ele pode passar direto e chegar no outro meio e ser absorvido ou ser refletido, tá? Então, desta forma, eu vou conseguir coletar algumas informações. Poxa, mas aí você não teve informação sobre esse meio aqui, você não sabe, aqui ficou sem informação. Sim, não teve resposta espectral aqui para aquele comprimento de onda. Para outro comprimento de onda, você vai ter uma resposta espectral. Tá? Vai ter uma resposta espectral, vai ter uma resposta do quanto aquela tipo de aquele comprimento de onda foi refletido. Tá bem? Alguma pergunta antes da gente passar para uma outra parte? Tudo tranquilo? Vou abrir o chat aqui. Tudo bem? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Não? Ok. Bom, existe uma questão aqui, então já. Qual é o que seria aqui um problema nesse desenho aqui para que essa fonte de energia não chegasse
nessa superfície aqui? Alguém tem alguma ideia? O que poderia impossibilitar Qual que foi esse, essa pergunta? Eu não peguei. o que essa fonte de energia, o que essa energia aqui gerada por essa fonte de energia aqui, que é o Sol, a energia que está gerando, o que poderia atrapalhar que essa fonte não chegasse nesse alvo aqui? É algum obstáculo. Eu não sei, eu pensei em nuvem, mas eu não sei se nuvem vai. Nuvem. É. Exatamente a nuvem. Uma dos fatores. Tá? Por quê? Porque quando essa energia emitida por essa fonte bate na nuvem, né, ela reflete, ela não passa. Tá? Então você fica sem essa informação, você aparece a nuvem. Né? Eu vi fotografias, a gente vai ver uma aqui para frente, que tem nuvem. Então, quando a nuvem está ali, você não tem informação que está embaixo da nuvem. Então, né, claro que aqui a gente está exagerando esse desenho, o Sol não é tão perto assim, não faz, né? Você considera sempre os raios perpendiculares, mas exatamente aqui embaixo, ou aqui, né, esse desenho aqui que está exagerado, você não teria, você teria na imagem impressa, você veria uma nuvem e no teu ambiente digital, né, naqueles, naquela numeração, né, dentro daquele domínio do sensor, você teria um valor que correspondesse à nuvem. Se isso não reflete, o sensor não capta. Tá? Ou mesmo quando a nuvem pode estar não aqui nessa, eu consegui ver, refletiu, mas ela pode bloquear o que também está sendo refletido. Tá? Claro que aqui está muito exagerado, né? Esse processo. Mas a ideia é que a energia que é gerada por essa fonte aqui, ela não, o sensor não capta por algum bloqueio que ocorra, e os maiores bloqueios que a gente tem são as nuvens. Então, isso aqui é uma imagem de uma região, e você tem regiões que têm nuvens constantemente, né? Litoral norte, nordeste tem muita nuvem, algumas áreas da região norte também com muita nuvem, quase que período todo do ano. Então, como é que a gente faz? Se tem a nuvem aqui, eu não consigo pegar a informação que está embaixo. Tá? Tanto é que quando a gente especifica a aquisição de imagem, ou seja, eu tenho um projeto e eu preciso fazer aquisição de imagem. Também se trabalha com um percentual aceitável, porque muitas vezes você não consegue uma imagem 100% sem nuvem. O que muitas vezes se faz é conseguir imagens do mesmo local com dias de diferença. Então, às vezes, né, vou desenhar aqui para vocês verem. Então, você tem aqui uma imagem em que você tem várias nuvens nessa região. E aí, uma imagem do dia seguinte, de 2 dias, aqui não tem nuvem e a nuvem está aqui. Uma outra nuvem aqui. Então, o que você faz? Você corta mesmo. Você pega a imagem, você vai dividir aqui, você vai pegar essa parte de uma imagem que está sem nuvem e vai juntar com a outra imagem que não tinha nuvem aqui. Tá? Você faz composição de imagem. Mas para isso você define alguns percentuais. Não pode ter mais de 10% de nuvem, senão nem isso você vai conseguir fazer. Tá? E aí a gente volta lá para o espectro eletromagnético, de modo que a gente consiga identificar uma parte do espectro eletromagnético em que esse comprimento de onda não seja refletido pela nuvem. Lembra aqui, ó, né? Você tem para esse comprimento de onda aqui, neste caso, ele foi bloqueado por aqui, né? Nesse meio aqui, esse comprimento de onda passou direto e pegou a informação daqui de baixo. É exatamente isso que a gente vai buscar. Qual o comprimento de onda, certo? Que não é refletido pela nuvem. E aí a gente entra nos sensores de radar, que tem esse comprimento de onda de 1 milímetro até 30 centímetros, são comprimentos de ondas grandes. E aí esses comprimentos de onda, eles não são refletidos na nuvem. E aí como é que os radares funcionam? Né?
igual o radar que a gente conhece, né? Que vê em filme, que vê, ou seja, eu tenho um radar, ele manda um sinal, esse sinal reflete no alvo e volta. E aí, a partir disso, eu vou medir a distância. É o caso, nesse caso aqui. Quando a gente pensa em imagem, o que a gente tem? A gente tem um satélite com um sensor que emite esse sinal é refletido na superfície pelo percentual de que ele é refletido, quanto ele é refletido. Esse sensor capta e monta o que a gente tem as imagens radar, né? Elas, no mesmo local, no mesmo dia, tirado de um sensor óptico, né? Mesmo que termal, mas um sensor óptico. Essa banda não é termal, não me parece, mas um sensor óptico e um sensor radar, tá? Em que não vai aparecer as nuvens, tá? Isso também é aplicado em outras situações. O sensor radar, ele não é refletido pela vegetação, né? Ele passa direto pela vegetação e bate no solo. Então, é possível e é trabalhado em sensores ópticos em que eu tenho a vegetação e sensores radar em que eu não tenho a vegetação. Eu posso fazer uma combinação deles e ter uma melhor informação para ele. Os sensores radar, eles são mais difíceis de interpretar a olho nu. Então, você precisa trabalhar ele com processamento digital de imagem, tá? Esse processamento digital de imagem, como a gente viu, o treinamento, né, de máquina para processar uma imagem radar é diferente de um treinamento para processar imagem ótica. E de diferentes imagens óticas também. Você treina a máquina para tipos de imagem gerada pelos sensores, os dados que os sensores geram. Okay? E aí a gente vai entrar numa outra parte, para a gente caracterizar essas imagens. Isso aqui é uma imagem, né? Formada por pixel, numa determinada faixa do espectro, uma determinada banda, que a gente chama do olho visível, com tamanho de pixels dessa banda e com tons de cinza, para montar essa foto. Se eu diminuir esses tons de cinza para 2 só, preto ou branco, eu tenho uma imagem assim, certo? Então, é também fonte de classificação dos sensores, os sensores que conseguem captar ou diferenciar tons, a maior quantidade de diferenciação. Aqui eu consigo diferenciar 256 tons de cinza, e aí eu consigo ver essa imagem desta forma. E aqui só 2, ou foi 0 ou 1, né? Que é o que registra. Não tenho 0 ou 1, se eu tenho aqui, eu tenho de 0 a 255. Aqui eu tenho de 0 a 1 registrado em cada pixel. Tá? Claro, posso fazer a composição dessas bandas, que é o que a gente vê. Então, quando você é, tem um sensor na sua câmera digital, no seu celular, ele vai captar a resposta espectral do azul, do vermelho, e vai fundir e vai montar essa imagem desta forma. E você tem lá quantos megapixels você tem na sua imagem. É o que vai dar uma melhor qualidade dessa imagem, ou seja, o tamanho do pixel vai ser menor e você vai conseguir captar mais detalhes que o outro sensor não. Então você tem aqui uma imagem com pixel de 0,57 milímetros e essa outra parte da imagem com pixel de 3,53 milímetros. Então, esse tamanho do pixel, essa capacidade que você tem de montar a imagem, vai te deixar ela também mais nítida ou menos nítida. Tá? Então, a qualidade da imagem, ela é definida a partir da sua resolução. E aí, quando a gente fala, eu tenho uma imagem de resolução de 2 metros, de 30 metros, uma resolução de 8 bits, isso tudo são características que definem a qualidade da imagem. Então, essa resolução a gente vai trabalhar com a espacial, a espectral, a radiométrica e a temporal. São essas 4 resoluções em que a gente, ao planejar o uso de uma imagem para uma determinada finalidade, a gente vai especificar. Então, eu preciso uma resolução, uma imagem
com uma resolução espacial de 10 metros, um espectral que seja radar, ou infravermelho, com tantos tons de cinza na radiométrica, e que eu consiga obter imagens de 2 em 2 dias, que é a resolução temporal, e a gente vai ver isso com detalhe aqui. Então, a resolução espacial é a capacidade do sensor em, primeiro, enxergar objetos na superfície. Tá? Então, a capacidade dele enxergar o objeto. Por quê? Porque se eu tenho uma célula de tamanho 50 metros, elementos de 10 metros, de 5 metros, não vão aparecer. Por quê? Porque ele é muito pequeno para aqueles 50 metros e o que está em volta dele vai refletir muito mais. Pensa o seguinte, quando eu tenho um desenho, tá? Uma fotografia aérea, desculpa, uma fotografia de alta resolução, e eu ponho um grid por cima, linhas e colunas, é, e eu vou pintar esse grid de linhas e colunas para refletir aquele desenho ou aquela foto que está ali, vai ter informações naquela foto, mais de uma informação dentro de um pixel, né? Por quê? Porque você vai ter a borda da camisa, né? A diferença entre a camisa e a pele, vai estar pode estar dentro de um pixel. Então, qual vai ser o limite? E o que você vai representar ali? Você vai representar a camisa ou a pele nessa fotografia que está ali marcando. Vou desenhar aqui. Então, você tem aqui a camisa e você tem o braço aqui. Ok? Quando você monta, quando você vai. Isso é real, é o real. Quando você tira uma foto, vou mudar a cor aqui, e você tiver uma resolução espacial desse tamanho, o que acontece? Você tem 3 elementos aqui aparecendo. Ok? Por que tem 3 elementos? Você vai ter a camisa, a pele e o fundo. Qual desses 3 vai ocupar a informação aqui? Tá? Aquele que tiver a maior resposta espectral aqui. E aí pode ser o fundo ou pode ser a camisa. Aqui, provavelmente, é a pele, porque tem uma área muito maior aqui. Então, você tem muito mais resposta espectral da pele do que da camisa. Né? Provavelmente do lado seria assim. Se você tem uma imagem com uma resolução menor, eu vou fazer aqui no meio, utilizando a borda ali, aqui também, né? Você vai ter esse pixel aqui, o fundo, esse pixel a camisa, vamos dizer que seja a pele, que seja a camisa. Então você vai distinguir mais. Se você tiver alguma coisinha aqui, pequenininha aqui, ela não vai aparecer, né? Se tiver aqui um desenho aqui na parede, ou se tiver a marca da camisa aqui muito pequenininha, ele não vai conseguir aparecer dentro desse pixel. Então é a capacidade, a resolução espacial, é essa capacidade de enxergar esse objeto, né? Quanto menor o objeto, possível ser visto, maior a resolução espacial. Então, se eu consigo efetivamente ver aqui o símbolo, a marca da camisa, é que a minha resolução espacial é bem pequena, ou seja, bem grande. Eu tenho pixels bem pequenos ali para identificar isso. Tá? Outra questão é o campo instantâneo de visada. Tá? Imagina o seguinte, para a gente poder entender isso aqui. Eu tenho um voo, um avião, que tem um sensor aqui. Né? Esse sensor tem uma abertura, que é esse campo de visada dele. Ele não consegue pegar o máximo, ele tem, né, uma faixa, né, em que ele consegue pegar a informação. Então, não tem essa faixa. Se ele voar mais alto, o que acontece? Essa faixa aumenta. Se essa faixa aumenta, o tamanho do pixel vai aumentar também. Se ele voar mais baixo, essa faixa vai diminuir em área, mas o sensor continua tendo a capacidade de pegar a mesma quantidade de pixels. Logo, a área está menor daquele pixel na superfície. Perceberam isso ou não? Sim. Ok? Beleza. Então, a resolução radiométrica
se define por esse tamanho de pixel. Tá? E isso vai ser a capacidade de eu coletar informação. Não ainda nem de distinguir, mas de coletar um elemento, não, também de distinguir, mas assim, eu consegui ver aquele elemento. Por quê? Porque se ele for muito pequeno em relação ao tamanho do pixel, ele não vai aparecer. Tá? O campo instantâneo deslizado, ele no sensor, nos sensores orbitais, não é tão influente porque eles têm órbitas pré-definidas. Né? Mas nos sensores aéreos, em que você pode definir a altura de voo, você também trabalha com isso. Então, quando você tem em voos fotogramétricos, em voos que tem câmeras digitais, para você poder definir o tamanho do pixel, você também define a altura do voo. Tá? Olha, aqui é um exemplo, tá? Em que eu tenho a mesma região com pixels de meio metro. Tá? Aqui de 1 metro, 2 metros e assim por diante. Esse elemento aqui, ó, os dois carros que estão aqui, eles aparecem aqui bem mal aqui e aqui já não aparece mais nada. Você não consegue distinguir. Nesse caso, você não consegue distinguir aqui mais nada. Nada, nada, nada. Aqui também. Então, para você fazer um trabalho em que você quer contar a quantidade de domicílios, para você poder fazer uma pesquisa domiciliar, esse tipo de imagem, esses tipos de imagem aqui, não vão ser adequados. Por quê? Porque você não vai conseguir contar. Já nesse, você vai conseguir, por treinamento de máquina, por processamento digital de imagem, gerar identificação do que é. Ele vai conseguir, claro, com um percentual de acerto, né? A quantidade de domicílios. Na verdade, ele não calcula domicílio, né? Isso tem uma característica específica. Ele vai calcular edificações, tá? Que ele pode pegar aqui, pode, não sei se é o caso, mas pode ser duas edificações dentro de uma mesma, que é a casa principal, aqui é um galpão, e considera um domicílio só para pesquisa. E que vai pegar é número de, de edificações. Mas para fazer isso, eu não posso usar imagem de 20 metros, eu não posso usar imagem de 10 metros. Tá? Ah, mas uma imagem de 20 metros então não serve para nada? Serve. Essa aqui é uma imagem do Landsat, que é um sensor, um dos mais antigos e mais famosos do Landsat, que é do governo americano, foi lançado em 72. Esse aqui é uma imagem do Landsat 8, que são, não é o mesmo lá de 72, ou seja, a tecnologia do sensor mudou, a tecnologia do satélite mudou. Ele tem resolução de 15 metros em pancromática, o pan é pancromática de uma única banda, e é aquele, lembra quando a gente viu lá o verde, o vermelho, o azul que se misturam? Para cada uma daquelas ele tem uma banda de 15 metros. Quando ele faz o multiespectral, que ele trabalha com várias partes do espectro, e aí ele passa para ter, ele garante uma resolução de 30 metros. Então, esse aqui é uma imagem de resolução de 30 metros. Dependendo da área, dependendo da informação que você quer, você vai conseguir não identificar exatamente tudo que é a ruazinha aqui com grande certeza ou edificação, mas se eu pegar uma caneta, o limite entre, né, a área urbana, claro, estou fazendo com o mouse aqui também, tá? E a floresta, né? A gente tem ainda dentro da cidade floresta, uma mata atlântica, né? Isso ele vai conseguir. Então, isso também é em consideração até o custo. Tá? Uma imagem, se eu voltar aqui, uma imagem dessa tem um custo diferente de uma imagem dessa. Então, eu tenho que ajustar também a minha imagem pela minha aplicação. Então, para essa, de repente, de eu calcular a área edificada no Rio, ou ao contrário, para eu poder saber, poder monitorar, né, o avanço da área da ocupação para dentro da floresta, para dentro da Mata Atlântica, eu posso usar uma imagem com essa resolução. Essa já é uma outra, são do sensor Planet, né? Ele já tem um outro tamanho, já em torno de 3 centímetros. Então, eu já começo aqui também, de repente, a ter outras aplicações, como identificar a produção agrícola, identificar dentro de uma propriedade também
o quanto ela, porque existe legislação, né, de manutenção da vegetação nativa por bioma em propriedade. Então, se ela está mantendo esse percentual definido ou não, eu tenho outras aplicações. Tá? Ou mesmo o GeoEye, que são sensores de altíssima resolução, que é de torno de, esse aí está em torno de 40, 50 centímetros, né? Normalmente é 50 centímetros, que você vai ter uma condição melhor de identificar quadra ou face quadra, né? Em alguns casos, pontuar edificações ou terrenos vazios, né? Conseguir saber quanto de uma cidade é arborizada, então você vai conseguir aqui, ó, tá vendo? Identificando as áreas. Claro que eu estou fazendo a olho, mas você vai buscar sempre automatizar esse processo, né? Ah, mas dentro da casa eu não quero. Ok, então você vai juntar a extração da informação do. Peraí, ficou ruim. Vou fazer esse lado. Do meio-fio com a árvore. Então você tem essas possibilidades, vai dependendo do tamanho da aplicação que você tem, né? A outra é a resolução espectral, que a gente já até viu bastante hoje para entender o sensoramento remoto, né? Indica qual é a região do espectro eletromagnético que esse sensor capta. Quais são os comprimentos de onda que esse sensor vai captar. Uma fotografia aérea, a câmera fotográfica normal, uma fotografia aérea, ela capta no espectro da luz visível. Então, ele tem uma faixa do espectro eletromagnético. Então, essa é a sua resolução espectral. O radar numa determinada faixa, outras multiespectrais. Hoje a gente tem sensores hiperespectrais, sensores que pegam uma gama imensa do espectro eletromagnético. Tá? Então, essas regiões que eles captam, a gente normalmente vai das bandas. Quantas bandas tem esse satélite? Quantas, é, quantas faixas ele vai conseguir gravar? Ele não vai coletar de todas, ele não vai conseguir pegar todas, ele consegue pegar de qualquer um desse comprimento de onda, mas não ao mesmo tempo. Então, ele tem 3 bandas ou 4 bandas, significa que você pode pegar de 4 faixas do espectro eletromagnético. Tá? E aí, essas bandas, eles representam, né, a região que ele vai registrar do espectro eletromagnético em cada uma dessas bandas, e quanto maior o número de bandas geradas, maior a resolução espectral, né? Então eu vou gerar na banda azul, verde, vermelho, infravermelho próximo, infravermelho longe, ultravioleta. Eu tenho mais bandas, eu tenho mais faixas do espectro eletromagnético que eu consigo registrar. Então essa é a minha resolução espectral, tá? Que a gente viu, né? Só trazendo para a gente relembrar. Eu tenho aqui um sensor de 4 bandas. Ele consegue pegar na faixa do azul, na faixa do vermelho, do verde e do infravermelho. Ok? A gente viu bastante no início. A resolução radiométrica é a capacidade de distinguir pequenas diferenças de energia, né? Então, distinguir as pequenas, a energia refletida. Então, ele consegue captar aquele comprimento de onda que está lá na resolução espectral, mas as variações dessa energia refletida, esse percentual da energia refletida, é captado nessa resolução radiométrica, que vai registrar de 0 até o valor máximo que ela consegue, que a gente viu naquele exemplo. Imagens com 2 valores, ou seja, de 2, que a gente chama de imagens de 1 bit, ela vai conseguir registrar 0 ou 1. Imagens de 8 bits, de 0 a 255 variações. Tá? Então, são 256 variações. O número máximo de cinzas, de níveis de cinza que a gente chama, né, mas dessas variações que esse sensor capta, depende do número de bits que o sensor consegue registrar. Né? Então, 1 bit significa 2 elevado a 1, tem só 2 informações que ele vai captar em relação à parte radiométrica. Né? Aqui um exemplo. Eu tenho uma imagem de 8 bits, pancromática, e que vai registrar de 0 a 255, ou seja, ele consegue distinguir 200, ele consegue registrar 256 variações dessa energia que foi refletida, tá? Dentro dessa onda que foi refletida.
de 6 bits 64, de 4 bits 16 e 2 bits 3. Tá? Lembrando que vai ser sempre 2 elevado a 8, 2 elevado a 6, 2 elevado a 4 e 2 elevado a 2, nesses casos. E você vai, como se você fosse perdendo o foco, você vai perder uma quantidade de informação que você só vai distinguir 4. Você consegue distinguir 256. Tá? Lembrando que muitas vezes há o olho nu, porque a gente tem aí uma capacidade, o olho até menor do que 4 bits, de distinguir informação. Então, o processamento digital que vai fazer essa diferença aqui. Tá? A resolução temporal, ela não é uma característica do sensor, ela é uma característica da plataforma, tá? E especificamente da plataforma orbital. Por quê? Porque a capacidade de você obter informações em períodos diferentes. Então, se eu tenho um sensor que consegue, né, orbital, não, desculpa, sensor não, uma plataforma, um satélite, que passa exatamente onde eu estou hoje, e ele só vem a passar aqui de novo daqui a 5 dias, essa é a resolução temporal dele. Por quê? Porque se eu quiser monitorar fenômenos que ocorrem diariamente, eu preciso ter sensores que tenham, que estando em plataformas, em satélites, que passem ali todo dia. Se eu para eu poder fazer essa especificação, entender se o meu fenômeno a ser monitorado é diário, eu não posso obter imagens da plataforma cujo satélite passem naquela região que eu estou querendo informação de 10 em 10 dias. Se o meu fenômeno tem uma variação longa, né, então de 10 em 10 dias, uma vez por mês, eu vou ter sensores para isso, porque imagens diárias, cada aquisição de uma imagem é um valor. Então, você tem também que ajustar a sua necessidade perante o que está disponível, perante o que você vai vir a fazer a aquisição. Né? É uma característica da plataforma e não do sensor, como eu falei, que quanto maior a resolução, menor é o intervalo de tempo entre duas imagens da mesma região. Por que também é uma característica não só da plataforma, mas dos sistemas orbitais? Porque os sistemas aéreos, um drone, que eu preciso ter todo dia, eu vou ter aquela imagem todo dia, porque eu controlo, né, essa parte. Se eu vou contratar um avião, ele pode subir hoje, pode subir amanhã, claro, tem que ter condições climáticas e tudo, mas a plataforma permite eu definir isso. Os sensores orbitais, eles seguem as suas órbitas e são pré-definidos. E aí isso é uma característica da plataforma e dos sensores orbitais. Aqui dois exemplos, ou seja, eu tenho aqui uma região no Peru, em 97, e tem aqui, né, um rio principal, em Cambis, com as áreas de plantação, se eu não me engano, aqui é arroz, tem bastante úmido, aí você a imagem radar, aqui é uma imagem radar, vai pegar bem essa parte de água, e num período diferente, ou seja, alguns meses, 6 meses depois de uma cheia do rio. Então, essa questão de você ter uma imagem, que aqui é a imagem com a mesma resolução espacial, com a mesma resolução radiométrica, espectral, mas em períodos diferentes. Se você tem um sensor que passa, né, dentro dessa plataforma uma vez por ano, alguns fenômenos você não vai captar. Claro que não existe uma vez por ano, só para fins de exemplo. Então, o objetivo é isso, é você monitorar variações partindo de satélites, de plataformas que tenham essa capacidade de revisita. Tá bom? Perguntas? Tem alguma coisa aqui? Não? Tudo bem? Ok. Então, essa é uma introdução que a gente faz, um entendimento do que é o sensoramento remoto. Por quê? Porque na próxima unidade, na próxima aula, não há de terça, de quinta, daqui a uma semana, a gente vai discutir a parte de processamento digital de imagens. Tá? Vou botar aqui também logo. Então, a gente vai ver essa parte. Para a gente poder ver a parte de processamento digital de imagem, entender como é que funciona, a gente precisa entender essas características do sensor.
né? Principalmente a questão radiométrica e espectral, porque dependendo do comprimento de onda que ele absorve e dependendo da capacidade de ele identificar variações nesse percentual que é refletido nesses comprimentos de onda, você tem um melhor entendimento e uma extração daquela informação que você quer. Na próxima terça, como é que a gente vai fazer? Eu vou abrir o QGIS, vou começar a dar uma demonstração um pouquinho do QGIS e a gente vai abrir algumas imagens, né? Saber como é que essas imagens funcionam dentro do QGIS, ver as bandas e tudo. Se der, a gente faz até uma questão de georreferenciamento que a gente viu na última aula também. E aí a gente fecha esse funcionamento remoto na semana que vem, né? Nessas duas próximas aulas. E aí a gente vai entrar em modelagem de dados, ou seja, como é que a partir desses insumos de imagem eu vou extrair e vou guardar num banco. Hoje, as informações são guardadas em banco. Como é que esse banco, para dados geoespacial, se organiza? E aí a gente vai precisar um pouquinho mais do que o QGIS, mas também é software livre. Tá? Eu vou ver se eu consigo fazer isso só pelo QGIS. Por quê? Porque existe já bancos modelados para dados geoespacial. Você cadastrar rio, tudo que é o que a gente vai ver na aula de modelagem. Mas também existe já com suplementos do QGIS, que isso já vem pronto. Só que para você vir pronto, você precisa acessar um banco de dados externo, né? O Postgres, o Postgres com o cartucho geoespacial. Não é difícil, é bem simples de instalar isso, é gratuito. Só que ele demanda um pouquinho de uma máquina um pouco mais robusta. Então, eu vou fazer alguns testes para ver se vai suportar. Se não, a gente vai trabalhar só direto no QGIS, com a modelagem no QGIS mesmo, porque o QGIS é fácil, é leve, tem muito problema. Tá bom? Dê uma olhada. Quem puder, quem ainda não fez, tem vários vídeos no YouTube, vários explicando a instalação. Instalem o QGIS, já deixo instalado para na próxima aula, quando eu for abrir, vocês acompanharem um pouquinho, conseguirem acompanhar, porque online é difícil. Né? Uma coisa é você estar presencial, cada um na máquina ou em duplas e máquinas em laboratório e eu conseguindo percorrer. Vai ser um pouco mais difícil, mas é preciso pelo momento que a gente está. Tá bom? Professor, Perguntas e dúvidas? Diga. você pode escrever o nome desse programa no chat, por favor? Que eu não consegui entender. QGIS, Perfeito, obrigada. tá bom? Ele é bem fácil, é bem tranquilo. Deixa eu parar de apresentar aqui. É esse aqui, ó, tá vendo? Vocês estão vendo a minha tela, né? É esse aqui, ó, QGIS Desktop. Eu tô com essa versão aqui, 3.16.5. As versões também são nomeadas. Essa é a versão Hanover, tá? Vou clicar aqui para ele abrindo, ele demora um pouquinho para abrir, mas ele é relativamente leve. Então, instalem, deixem ele na máquina. Eu vou para feito da aula, que a gente vai precisar de arquivo para ver. Ó, tá vendo? Essa versão aqui, Hanover. Tá? Para efeito da aula, o que a gente vai precisar de arquivo para testar, eu vou botar depois lá também no Moodle para vocês baixarem. Então, assim, não vão copiarem, não vão precisar ficar catando isso no site do IBGE. O outro site eu já vou deixar pronto lá para vocês. Tá? Então, quem já puder instalar, é bom, que a gente vai trabalhar em cima dele. É um software gratuito. Ele tem um potencial muito grande e ele é um software gratuito. Então, muitas instituições, o próprio IBGE trabalha muito com esse software. Né? E isso faz com que não tenha nenhuma perda de qualidade em relação ao processo de produção ou qualquer outro. Eu também deixei no aqui fica na frente lá no Moodle, deixa eu só verificar aqui rapidinho. Eu vou parar de gravar.